Isso começou. Bom, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse aulão da Tax Learning. A iniciativa é justamente todo mês trazer um tema que seja relevante para todos, atualidades, obrigações acessórias na maioria das vezes. O Tax Learning é um que foi criada, é uma iniciativa minha, pessoal, tá? Até outro dia eu recebi uma informação assim, mas quem é o professor, né? Os cursos que você vê lá são todos ministrados por mim, né? Então, eu transformei, né, as minhas aulas em videoaulas. Na verdade, a ideia é possibilitar que os alunos que não tenham tanta disponibilidade de agenda possam assistir os cursos quebrados em minutos, né? Cada aula leva em torno de 20, 25 minutos, pode assistir do smartphone, enfim, voltando do trabalho, de uma forma que possa adequar mais à própria rotina pessoal, né? E todos os cursos, eles possuem um módulo final, onde a gente faz a aplicação prática, né? O objetivo principal dos cursos do portal é trazer uma abordagem prática para os profissionais, né? Então, todo o módulo, o último módulo de todos os cursos, a gente sempre traz um case, a gente sempre traz planilhas de cálculo, a gente sempre faz uma abordagem do dia a dia, né, com esse intuito de formação profissional. Além dos cursos, né, e além do aulão que a gente está aqui, nós temos as nossas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, como no LinkedIn, e nelas nós divulgamos aí de 2 a 3 vezes na semana temas relevantes, não necessariamente temas que são divulgação recente, porque eu sei que todo mundo faz isso nas redes sociais, mas normalmente a gente traz assuntos relevantes, né, que são até curiosos aí para o dia a dia de vocês. Então, não deixe de acompanhar as redes sociais, né, vocês já estão no grupo, que o aulão ele é uma iniciativa voltada para o nosso grupo de WhatsApp, né, justamente para a gente poder limitar a quantidade de participantes, saber qual é o aplicativo que a gente vai usar, né, para dar aula. Então, a gente faz isso propositalmente lá no grupo do WhatsApp, mas as redes sociais são livres, você pode acompanhar os temas e os artigos que são lá divulgados. Bom, o que a gente traz para o nosso dia, nossa noite de hoje, nesse bate-papo que a gente vai ter aí até aproximadamente 21 horas, né? A gente vai falar inicialmente de algumas características voltadas para a elaboração das demonstrações financeiras, porque quando a gente fala de escrituração contábil digital, o início de tudo é a elaboração das demonstrações financeiras. Então, quais são os principais cuidados? O enquadramento das normas contábeis. A ECD é final de linha, né? Já tenho lá toda a escrituração pronta, né? De preferência, né? Conferida para não ter erros. E aí eu consolido isso, né? Eu oficializo tanto para a Receita Federal do Brasil como para os órgãos de registros através da entrega da escrituração contábil digital. Então, a gente vai falar inicialmente, deixa eu colocar aqui o materialzinho. Esqueci de comentar também, né? Para aqueles que não acompanharam as redes sociais, nós já temos o nosso canal no YouTube, então o Tax Learning está lá. Se algum colega não pôde vir no aulão, não pôde participar do aulão, então todas as aulas, todos os vídeos serão disponibilizados lá, tá? Agora, o material que a gente vai apresentar aqui só é disponibilizado para quem está no grupo, né? Então, é aí um privilégio que quem está no grupo de WhatsApp, assim que a gente termina a aula, eu encaminho um PDF aí no grupo para vocês terem o material de cada aulão, mas quem não pôde assistir a aula, o vídeo está lá no YouTube, tá bem? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nosso material. Vocês já estão vendo a minha telinha? Estão vendo os slides aqui? Sim. Tá bom. Então, aqui, no início do material tem o e-mail do Tax Learning, né? Então, caso vocês venham a ter dúvidas do que a gente falou aqui, fiquem bastante à vontade para encaminhar aí os questionamentos para esse e-mail, tá bom? Eu acesso pessoalmente. E para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar desse diagrama aqui, né? Que representa o quê? O enquadramento das normas contábeis. Né? Por que é importante eu entender isso?
Porque, de acordo com o enquadramento da minha empresa ou do meu cliente, eu tenho que atender um conjunto de normas específicas, tá? Então, quando a gente inicia, né, as nossas demonstrações financeiras, a gente começa lá, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, depois, mais adiante, a gente vai falar de outras, mas nós temos as notas explicativas que elucidam aqueles eventos que estão ali refletidos, tanto no balanço patrimonial, como na demonstração do resultado do exercício. E para eu explicar esses eventos, dependendo do enquadramento da minha empresa, é possível que eu tenha que explicar mais, né? Dependendo do tamanho que ela tem, do enquadramento, consequentemente, ou explicar de uma forma resumida. Né? Como é que a gente sabe quando eu tenho que explicar mais ou menos? Né? Nesse diagrama maior aqui, nós temos a maior parte das empresas brasileiras, né? Que são as empresas que são enquadradas ou como pequenas e médias empresas, ou até mesmo como as empresas que, tributariamente falando, né, estão lá no Simples Nacional e aqui, contabilmente falando, estão no escopo, né, da microempresa e empresa de pequeno porte. Né? Além dessas duas categorias, nós temos também as entidades sem fins lucrativos, cada vez mais presentes aí na nossa economia, que também possuem suas regras contábeis próprias. Né? Tá, como é que eu sei que eu saio desse diagrama grande aqui e vou para esse menor azulzinho que está aqui, né? Onde eu tenho tanto as sociedades de grande porte, que é a sigla SGP, como também as empresas, né, conhecidas como empresas reguladas, aquelas empresas que estão sujeitas a órgãos reguladores. Tanto as de capital aberto, né, as SA, Sociedade Anônima de Capital Aberto, que são aí reguladas pela Comissão de Valores Imobiliários, como também as demais reguladas por outros órgãos reguladores. Então, nós temos o Banco Central do Brasil, que é o órgão regulador das instituições financeiras equiparadas, as Superintendências de Seguros Privados, que é o órgão regulador das seguradoras, temos outras, né, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que é o órgão regulador das companhias de energia elétrica, a Anatel, das companhias de telecomunicações, né, a ANP, que é responsável pelas empresas de exploração de petróleo e gás. Então, sempre que eu tenho esse universo de órgão regulador, isso traz mais complexidade para mim, profissional da contabilidade. Por quê? Porque eu preciso atender a regra societária brasileira e também preciso atender àquela contabilidade regulatória, que são os atos expedidos pelo órgão regulador a que eu estou sujeito. Né? Então, significa dizer que, além de eu atender o que a gente chama de CPC full, ou CPC completo, ou normas contábeis completas, eu também preciso atender às normas emitidas pelos órgãos reguladores. Né? Então, isso é. Deixa eu liberar alguém aqui que está chegando. Peraí. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que não. Todo mundo aqui. Tá. Então, isso faz com que eu tenha um esforço a mais, né, se eu sou um profissional sentadinho na cadeira da contabilidade. Muito bem, quem está enquadrado como sociedade de grande porte? Né? Já vimos que, para o CPC completo, eu tenho as companhias de capital aberto, sujeitas a CVM, bem como todas as empresas que estiverem aí obrigadas a atender normas regulatórias. Né? As sociedades de grande porte, elas não são necessariamente companhia aberta, né? Elas podem ser, inclusive, uma limitada. Todavia, elas têm um referencial, né? Um referencial tanto de receita, né? De receita igual ou superior a 300 milhões de reais, e aí é importante que a gente entenda que o artigo 3º da Lei 11.638, que define a sociedade de grande porte, ela estabelece sociedade ou um conjunto de sociedades. Então, eu preciso entender, existe um conglomerado econômico, existe um grupo empresarial, então eu preciso enquadrar nesses 300 milhões todas as empresas desse grupo, todas as empresas desse conglomerado econômico. Ou então, quando o ativo total, né, for igual ou superior a 240 milhões de reais. Então, quando eu estou em
sociedade de grande porte, ainda que eu seja uma companhia limitada, eu também devo atender o CPC completo, que a gente costuma falar CPC full, né? Agora, se eu não sou uma companhia aberta, se eu não sou uma companhia regulada, se eu não tenho esses parâmetros de receita e ativo, eu posso ficar no diagrama maior, aí enquadrado entre CPC e PME, e aí veremos o que vai diferenciar a ITG 1000, que se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, esse diagrama ele precisa ser refletido lá na política contábil, que é um dos itens da minha nota explicativa. Ali eu preciso colocar se a empresa ela atende, né, às normas contábeis, né, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e também da Comissão de Valores Imobiliários, se for uma empresa de capital aberto, ou então não, simplesmente é uma empresa enquadrada na norma contábil CPC-PME, porque não atende nenhuma daquelas condições que nós acabamos de falar. Tá? Então, esse é o primeiro cenário que a gente precisa traçar, né? Sempre olhando esse parâmetro dos 240 milhões de ativo total ou 300 milhões de receita total para o grupo de sociedades do ano anterior. Né? Então, todo ano eu preciso fazer essa análise para o ano seguinte, para saber se eu posso ficar aí no escopo do PME ou não. Tá? Aqui o artigo 3º, que traz a definição que eu acabei de comentar, né, da sociedade de grande porte, sociedade de grande porte, e há, inclusive, um projeto de lei, né, visando aí, alterar esses limites, mas que ainda não houve publicação. Bom, trazendo aqui a realidade, né, em termos quantitativos de normas, né, nós já vimos o que eu enquadro em uma e em outra, né, então, se eu tenho aqui, eu não atendo essa receita total, nem esse ativo total, eu posso ficar aqui no contexto das pequenas e médias empresas. Né? Se eu estou no escopo do Simples Nacional, eu posso simplificar as minhas notas explicativas. De que forma? Né? Através da norma ITG 1000 de 2012 ou a TG 1000 de 2015, que vocês podem acessar lá no site do Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Se eu tenho, né, a minha receita fora do Simples Nacional, automaticamente me remete para o CPC-PME das pequenas e médias empresas, que está na revisão 1, revisão 2 no forno, né? A gente deve ter aí, possivelmente, dentro desse ano que vem, já a nova norma, a nova revisão do CPC-PME, onde eu tenho 35 sessões equivalentes, né? Cada exceção é equivalente à norma completa. Né? E do lado de cá, né, do lado direito aqui, as sociedades de grande porte, ou então as empresas, né, que são submetidas aos órgãos reguladores, que precisam atender o conjunto de normas contábeis. Tá? Então, significa dizer que são 49 CPCs, 23 interpretações técnicas e 8 orientações aí visando facilitar o dia a dia dessas empresas. Né? Traz uma complexidade maior, né? A forma de elaboração das notas explicativas, explicação dos eventos precisa ser mais pormenorizada, né? Então traz uma complexidade maior aí para o profissional contábil. Então, isso é o primeiro ponto de partida para a gente falar de encerramento da demonstração contábil, qual norma contábil se aplica para a minha empresa, se aplica para o meu cliente. Né? Tem muitas empresas que, apesar de estarem enquadradas no Simples Nacional, elas optam pelo CPC-PME. Por quê? Porque a norma, tanto a ITG como a OTG, elas são muito resumidas. Então, às vezes, falta ajuda para você desenvolver um racional, né, de nota explicativa. Então, com isso, as empresas acabam optando por adotar o CPC-PME, porque as sessões elas trazem mais explicações sobre aqueles eventos. Tá bom? E aqui no rodapé, né, a norma contábil das entidades sem finalidade de lucro, que é a ITG 2002 de 2012, né, representada aí pela resolução 1409 de 2012 do Conselho Federal de Contabilidade, né? E aqui em cima a 1418 de 2012. São ambas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
O que diferencia basicamente aqui para as entidades sem finalidade de lucros, né? O próprio formato do balanço patrimonial, eu não tenho lucro, né? Eu tenho superávit, eu não tenho prejuízo, eu tenho déficit, eu preciso explicar a origem e a aplicação dos recursos. Então, o modelo das demonstrações financeiras é bem diferente, né? E normalmente é exigido para que essa entidade ela obtenha aí o certificado e declarações de utilidade pública perante a Previdência Social, né, para ter a imunidade tributária. Então, é importante que a contabilidade dessas entidades estejam alinhadas à norma correspondente. Né? Elas não podem ter lucro, né? Esse é um pressuposto aí principal do próprio Código Tributário Nacional. Então, depois que eu enquadro aqui, muito bem, então eu vou arregaçar as mangas, né, e elaborar as minhas demonstrações financeiras. Nos próximos slides, que eu vou deixar aqui para vocês, vou mandar no grupo, eu faço um depara. Né? Olha, a seção 1, ela traz a definição de pequena e média empresa, então ela não tem nenhuma norma correlata no CPC completo. Mas a seção 2, por exemplo, que trata de conceitos e princípios gerais, equivale ao CPC 00, né? Que é o pronunciamento conceitual básico. É nele que a gente tem as definições do que é despesa, do que é receita, do que é passivo, do que é ativo, né? Que dá para as demais para as demais normas contábeis. Na sequência, eu tenho o 26, que é super importante, que ele trata da apresentação das demonstrações contábeis, equivalente à seção 3 do CPC-PME. É ali que eu tenho tratando especificamente do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício, da demonstração do resultado abrangente. Muitos alunos me perguntam, professora, mas a PME, a pequena e média empresa, ela precisa elaborar a demonstração do resultado abrangente, ou seja, quais são os eventos que podem impactar o meu resultado em períodos de apuração futuro, né? Então, possíveis contingências que eu tenha lá no meu passivo, né? Sim, a resposta é sim, né? Independente do porte da empresa, eu tenho a previsão da demonstração do resultado abrangente ou DRA na seção 5. Então, também tem que fazer. Né? A demonstração das mutações de patrimônio líquido e lucros e prejuízos acumulados, que eu tenho na seção 6, deve ser demonstração de fluxo de caixa, está aqui, ó, seção 7 do PME. Né? E notas explicativas da seção 8, né? Que também aqui é o CPC 26. O que vai diferenciar basicamente, né, as duas normas é que para a PME a quantidade de eventos que eu preciso explicar é bem menor. Né? Então, basicamente, essa é a diferença aí entre as normas. Né? Demonstrações consolidadas, vamos falar dela hoje na ECD, porque falaremos de bloco K. Né? Políticas contábeis, mudança estimativa e retificação de erro. Opa, fiz um erro aqui, né? Contabilizei uma despesa errada, né, no ano calendário de 2020, vi agora em 2022. A gente vai falar disso aqui, porque a gente vai falar também da substituição da ECD. Então, erros contábeis, mudanças de estimativa, mudei taxa de depreciação, como é que eu trato isso? Eu trabalho isso de forma daqui para frente, eu volto lá no passado para alterar alguma coisa. Né? Então, tanto a seção 10 como a 23. Seção 11, tratando de instrumentos financeiros, é que a gente tem um desempate bem importante. Né? Por quê? Porque a norma completa, o CPC 48, ele entrou em vigor em 2018. Né? E essa nova norma não está contemplada ainda do CPC-PME. Né? O que vem aí na nova revisão, na revisão 2, que precisaremos ficar atentos. Né? Então, hoje a gente não tem essa norma no CPC-PME. Tá? Aqui a continuidade, outros tópicos de instrumentos financeiros, estoques. Tá? Então, eu quero saber o que compõe estoque, aquela velha dúvida, né? Comprei uma mercadoria, o que eu levo para a valoração do estoque? Eu levo tributos recuperáveis, né? Eu não levo tributos recuperáveis. Isso tudo vocês têm. Né? Investimento em controlador coligada, quando a empresa participa de outras empresas, né? De CPC 18. E seção 14, né, a questão da atualização daquele valor que você tem lá no ativo, conhecido como método de equivalência patrimonial, é tratado nessa norma contábil. O CPC 19, que equivale à seção 15,
que trata das joint ventures, né? Eu tenho a minha empresa, juntei com uma outra, com uma terceira, e vamos tratar de um negócio em conjunto, né? Então, o CPC 19 ele traz esse formato, né, que é muito utilizado aí pelos consórcios em geral, né? A seção 16, ou CPC 28, que trata da propriedade para investimento, que é aquele ativo que eu resolvi oferir renda, né? Isso aconteceu muito na pandemia. As empresas desmobilizaram imóveis, né? Descontinuaram operações e passaram a alugar esses imóveis. Então, passaram a oferir renda com esses bens. Então, o CPC 28 ele traz uma métrica de reconhecimento, em vez de custo de aquisição e depreciação, a possibilidade de eu poder reconhecer esse ativo pela. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu reconhecer esse ativo pelo valor de mercado, pelo valor justo, tá bem? Ativo imobilizado, muito conhecido por nós todos, né? Então, aqui traz a regra, né, do reconhecimento da depreciação desse ativo, né? O seção 18, que é o CPC 4, tratando dos ativos incorpóreos, dos ativos intangíveis. Seção 19, tratando das reestruturações societárias. Então, em algum momento vocês vão se deparar com esse tipo de operação, a empresa de vocês, o cliente de vocês vai adquirir uma participação, logo na sequência vai incorporar essa nova empresa, então toda normativo contábil é nesse CPC 15, tá bem? Mais um asterisco aqui, né? A norma de arrendamento mercantil. A seção 20 do CPC-PME, ela não trouxe, né, a revisão 2 ainda, que entrou em vigor em 2019. Então, é importante eu enquadrar a minha empresa. Porque se a minha empresa for uma pequena e média empresa, eu não tenho ainda essa norma que entrou em vigência em 2019, conhecida lá no exterior como IFRS 16. Né? Eu ainda estou na revisão 1 lá no PME. Né? Já as demais empresas, né, reguladas, capital aberto ou sociedade de grande porte, já precisam atender a revisão 2 do CPC 6. Né? Então, isso faz toda uma diferença aí no momento que eu vou explicar e reconhecer as operações de arrendamento. Tá bem? CPC 25, que trata aí das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, foi aí nas notícias recentes por conta da demanda da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, né? Ressurgiu a discussão em que momento eu devo reconhecer esse ativo contingente, né? É pelo trânsito em julgado da ação judicial, é pelo reconhecimento dos créditos lá na DICOMP. Então, essa discussão ela voltou, né, a ser aí debatida. Seção 22, o CPC 26, ainda tratando de partes da sua demonstração financeira, da sua demonstração contábil. Mais um asterisco, né? Reconhecimento de receita. Né? Nós não temos ainda no CPC-PME o que o CPC 47, o completo, trouxe a partir de 2018. Né? Então, todo aquele regramento de reconhecimento da receita pela entrega da obrigação de desempenho só está contemplado para quem precisa atender CPC completo. Né? Quem está no PME ainda segue aí as regrinhas aqui vigentes anteriormente. Né? Então, por isso que é importante. Se o PME, vou ler a seção 23, não preciso ler CPC 47, tá bem? Seção 24, que trata das subvenções governamentais, né? Quando a empresa recebe subsídios do governo, seja sob a forma de dinheiro, né? Financeiramente falando, seja sob a forma de doação de bens imóveis para a construção de empreendimentos, ou seja sob a forma de incentivos fiscais aí do ICMS. Né? Então, tanto a seção 24 como o CPC 7 trazem, né, a forma de você reconhecer essa contrapartida, né, desse recebimento. Você recebeu um imóvel para construir uma fábrica naquele município para fomentar a economia local. Muito bem, reconheci aquele edifício, aquele terreno, lá no meu ativo imobilizado, mas e a outra contrapartida, né? Não pode ser SACI, que contabilizo como? Uma receita de subvenção governamental. Né? Como é que eu trato isso no tributário? Né? A gente vai falar em algum aulão aí que a gente tiver.
Hoje a gente não fala disso, tá bem? Bom, seção 25, né, equivale ao CPC 20, que trata de custos de empréstimos, ou seja, quando a empresa ela incorre um empréstimo para construir um ativo de longa duração. Contrair o empréstimo do BNDES para construir a minha fábrica, para construir a minha caldeira. Né? Então, quando isso acontece, os juros desse empréstimo eles também são capitalizados nesse ativo em construção. Né? Existe uma tratativa diferenciada para reconhecimento dos juros. Tá bom? CPC 26, seção 26, CPC 10, que trata de pagamento baseado em ações. Né? Ele traz essa possibilidade, mas nós sabemos que, na prática, quem faz, né, esse tipo de plano, muito conhecido como plano de options, ou seja, você doa a participações acionárias a empregados e dirigentes, normalmente é a companhia de capital aberto. Né? A gente sabe que a prática do mercado é para as SAs de capital aberto. Seção 27, ou CPC 01, redução no valor recuperável de ativos, muito conhecido como impairment, essa palavra bonita, né? Que prevê aí o reconhecimento de perdas quando eu tenho aí alguma evidência que aquele ativo não vai trazer mais benefícios econômicos na minha atividade. Então, de acordo com essa norma contábil, eu preciso reconhecer uma perda, né? Uma provisão lá, tanto no passivo, em contrapartida do meu resultado. Benefícios a empregados, que trata aí dos PDVs, né? Pedido de demissão voluntária, benefícios pós-emprego, como é que eu efetivamente provisiono esses valores que eu vou pagar ao empregado lá no futuro, caso eu tenha esses planos de remuneração, tá? Seção 29, o CPC 32, que fala do IRCS diferidos, né? Tributos diferidos, tá bem? Então, como eu constituo nessas diferenças, com base nessas diferenças temporárias que repercutem a apuração do meu imposto de renda e da minha contribuição social de anos futuros, tá bem? Seção 30, o CPC 02, efeito das mudanças nas taxas de câmbio e conversão nas demonstrações contábeis, que é a norma contábil que trata quando a empresa possui uma moeda funcional diferente do real, ou seja, ela faz parte de um conglomerado econômico internacional, né? E normalmente a matriz dela está lá fora, a controladora dela está lá fora, e o impacto do fluxo de caixa que ela tem não é com a moeda nacional, e sim com a moeda lá daquela matriz, lá daquela controladora. Então, essa norma contábil, ela traz a forma de conversão das demonstrações financeiras. Né? Então, basicamente, ela tem influência quando a empresa ela faz parte de grupo multinacional, tá bom? Evento subsequente é a última nota explicativa. Né? Para que serve o evento subsequente? Para a empresa refletir o que ela vai ser no próximo exercício social, né? De uma forma bem sutil, para não entregar, né, o segredo dela para o concorrente, mas ali ela vai dizer basicamente o que ela pretende fazer no exercício social seguinte. Tá bem? Divulgação de partes relacionadas, quando ela tem aí participações em outras empresas e vice-versa, então ela precisa ter esta nota explicativa. E a seção 34, ela equivale ao CPC 29, onde o CPC-PME ele dá um tratamento para tipos de segmentos, como agropecuária. Né? Nós temos no CPC Full o 29, que trata exatamente desse tipo de atividade, exploração agrícola. Né? No PME, lá na seção 34, e para finalizar, né, a seção 35, que tratou da adoção inicial do CPC-PME. Né? Ele foi publicado em 2009, né, com adoção aí a partir de 2010, depois houve aí uma opção em 2012 para quem não tinha adotado. Né? Então, é importante que a gente enquadre as empresas, né, que a gente trabalha, os clientes, naquela tabela que eu coloquei ali para vocês, né? Antes de a gente pensar em ECD, né? Porque eu preciso ter aí contextualizado os eventos contábeis de acordo com a norma que eu me enquadro, tá? Então, esse é o recado aí importante para vocês, que efetivamente, antes da gente pensar em ECD, a gente pense em encerramento de demonstração financeira com o devido enquadramento de acordo com a empresa que eu esteja trabalhando. Por isso que eu trouxe aí
esse tema ECD, né, de uma forma bem antecipada, agora em fevereiro, porque é nesse momento que a gente está lidando com essa parte de encerramento de demonstração, atendimento à auditoria, né, para quem atende a auditoria, mas as menores, efetivamente, elas acabam sendo, de certa forma, prejudicadas, porque elas não têm esse comando do auditor, né? Então, fica muito mais no colo do contador o atendimento das normas contábeis, tá bom? Bom, e aí, para a gente finalizar essa primeira parte, aqui eu também trago um retrato, né, de como eu distribuo as demonstrações contábeis, né? Então, balanço patrimonial para todo mundo sem discussão, demonstração do resultado do exercício para todo mundo sem discussão, né? Todo mundo tem que fazer, independente do tamanho, né? Demonstração do resultado abrangente, né? Eu não tenho lá no CPC da micro e empresa de pequeno porte, microempresa e empresa de pequeno porte, que é a ITG. Tenho no CPC-PME, né? Então tenho DRA, significa dizer que se eu coloquei lá na política contábil que eu atendo a resolução 255 de 2009, né? Ou CPC-PME, eu preciso elaborar a demonstração do resultado abrangente, tá? Demonstração das mutações de patrimônio líquido também tem uma dispensa aí para as micro, né? A DLPA, né, também tem dispensa para as micros. DFC, né? A DFC, embora a gente tenha um comando da lei societária, que é a 11.638, dispensando a SA de capital fechado com patrimônio líquido inferior a 2 milhões, né? Tanto o CPC3 como o PME, né, prevêem a obrigatoriedade, né? E lá no ITG-1000, elaboração facultativa. Tudo que está em branco ali não significa que você não possa fazer. Simplesmente não é obrigatório, a elaboração é facultativa. A gente sempre recomenda, né? Porque sempre dá uma leitura aí, tanto para os próprios sócios da entidade, né? Como qualquer outro usuário, né? Às vezes a gente se vê numa situação que fala assim, professora, mas a minha empresa é tão pequena, né? Para que eu vou fazer nota explicativa? Para que eu tenho que atender norma contábil? Até ela ter um investidor anjo que seja um fundo de investimento, né? Quando um fundo de investimento entra ali no negócio, a primeira coisa que ele vai querer é transparência, ele vai querer auditar, né? E aí, poxa, eu não atendi aí o CPC de impairment, eu não atendi o CPC de arrendamentos, e aí, como é que eu fico perante aquele investidor novo, né? Aquele auditor que está ali no comando desse investidor. Então, é importante que a gente se prepare para esse momento, né? Sempre há o momento da pequena empresa começar a desbravar o comércio exterior, exportar, importar, que aí tem uma complexidade tributária maior, como também é o momento de ele buscar um investidor maior, e aí, com isso, esse investidor exigir a auditoria das demonstrações contábeis, né? A demonstração do valor adicionado, que é uma prerrogativa das SAs de capital aberto, aí sim, né? Como ela tem todo um cunho social, a gente está aí em momentos de ACG, né? Uma palavra, uma sigla muito utilizada, que também traz esse intuito social, socioambiental da empresa. Nós tivemos vários comandos, né? Tivemos balanço social, e depois tivemos a demonstração do valor adicionado, né? Que mesmo não sendo capital aberto, algumas empresas elaboraram para demonstrar, né, para a sociedade, para os investidores, todo o cunho, né, com a preocupação com a questão social, socioambiental, e agora nós estamos na era ESG, né, que também tem essa finalidade, tá bem? E notas explicativas, gente, para todo mundo. Significa dizer que aquele ativo imobilizado, eu vou ter que ter lá um númerozinho e vou ter que colocar na nota explicativa a composição dele. Aquele ativo intangível, qual é a composição dele? Todo mundo tem que fazer nota explicativa. O que vai diferenciar é o nível de exigência dessa explicação, né? Quanto maior é o tamanho da empresa, maior é a exigência de explicar os eventos contábeis. Mas todos certamente terão que fazer, tá bom? Eu vou abrir no finalzinho, como sempre nós fizemos aí na aula 1, para a gente tirar dúvidas dessa parte, tá? Eu vou dar sequência aqui, adentrando nas regras da SD, e aí, quando terminar aí dos slides, aí eu abro para vocês colocarem os questionamentos, tá bom? Bom, saindo desse universo, né, depois muito bem mapeado
né, enquadrada a minha empresa nas normas contábeis, elaborei as demonstrações contábeis que eu sou obrigado, e aí nós nos deparamos, né, com o nosso livro eletrônico gerado dos nossos sistemas próprios, né, de elaboração e dos nossos lançamentos contábeis, para gerar efetivamente um arquivo que eu possa trazer para esse programa validador e assinador da Receita Federal do Brasil e ter a devida validação, né? Então, a gente está diante aqui de um slide que representa o passo a passo, né, da AECD, né? Todos os projetos dentro do Sistema Público de Escrituração Digital, se tem alguém aqui que esteja iniciando, né, não seja militante, eles têm esse passo a passo, né? Eu vou importar a escrituração digital, o arquivo que eu trago do meu software que gera a minha contabilidade, e aí eu tenho um grande desafio, né, de validar. Na ECD, esse cenário de validação é muito mais fácil do que na SF, né? Mês que vem estaremos aqui novamente falando de SF. Na ECD eu não tenho tantos critérios, né, de validação do plano referencial como eu tenho na SF, mas ainda assim eu preciso seguir pelo menos o básico ali do DEPARA, a gente vai falar do plano referencial, e aí, a partir do momento que eu ganho esse tiquezinho de que está validado, eu posso seguir para a próxima etapa, que é gerar o arquivo para entrega, né? Obter a assinatura digital através do certificado digital, veremos quem são os signatários, até eu efetivamente transmitir a minha escrituração digital, né? Como é que eu chego aqui, né? Como é que eu chego nesse programa, né? Então, deixa eu colocar aqui, voltar para o browser, e aí vocês me dizem se vocês continuam vendo a minha tela. Continuam vendo a minha tela? Sim, pessoal? Sim. Tá. Ok. Deixa eu voltar para lá. Então, aqui, ó, é a página do SPED, né? Eu tenho que vir aqui, ó, escrituração contábil digital. Aqui é que eu tenho as normas que são divulgadas, né? A última que a gente vai falar dela, né? Que é a inaptidão do profissional contábil. Então, existe uma validação na SD desse ano para a inaptidão ou não do profissional contábil. A última versão, a gente tem que ficar aqui, ó, focado para ver as versões que, porventura, surgirem aí até o prazo de entrega, porque a gente precisa validar o arquivo na última versão, então isso é importante. Então, aqui, através da opção download, você baixa tanto o validador como o manual, né, o manual de orientação da ECD, que é um arquivo aí bem extenso, uma linguagem bem voltada para usuários master de TI, né? A legislação aplicável, as perguntas frequentes, com opção aí de um Fale Conosco, que você pode encaminhar perguntas, tá? Eles costumam responder, demora um pouquinho, mas costumam responder. Então, todo módulo SPED, ele tem esse comando. Então, para você obter, né, o programa validador, você vai vir aqui, ele vai te direcionar para uma outra página, né, para você aí, o download desse programa, tá bem? Então, é assim que a gente obtém o programa para poder validar a nossa escrituração digital. Bom, voltando aqui para o nosso passo a passo, né? Primeiro a gente vai falar de quem é obrigado. Muito bem, já vimos onde eu baixo o PVA, né? Qual é o objetivo da ECD, que é efetivamente gerar o meu livro diário eletrônico, a minha escrituração contábil eletrônica. Quem está obrigado, né? Lucro real todas, né? Então, se a empresa opta, né, pelo regime de tributação do imposto de renda pelo lucro real, não há qualquer condicionante, todas são obrigadas. Se for lucro presumido, aí eu tenho um comando aqui, um condicional, se eu quiser, né? Não, nada impede que eu opte em fazer a transmissão da minha escrituração contábil digital, o que me ajuda, né, na escrituração contábil fiscal, que a gente vai falar mês que vem, né? Eu trago já a base contábil para dentro do SPED, trazendo mais transparência para o fisco. Mas, se eu quiser, né, levar em consideração o que a legislação estabelece como obrigatório, né? Quando eu estou obrigado? Quando a empresa do lucro presumido não opta pelo livro caixa, o que é o livro caixa? Tributariamente falando, né,
é permitido às empresas de lucro presumido substituírem a escrituração comercial e fazerem o livro caixa, né? Optarem pela escrituração aí, pelas entradas e saídas financeiras. Contabilmente, isso não existe, tá, pessoal? É importante sempre enfatizar isso, porque pela legislação contábil, as regras contábeis, tanto societárias como as emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não existe dispensa de escrituração comercial, tá? Mas a Receita Federal, ela concede essa faculdade de você ter a escrituração contábil através do livro caixa. Então, você não fica aí obrigado a entregar esse CD em função disso. Ou então, quando a pessoa jurídica distribui parcela de lucros ou dividendos sem a incidência do imposto retido na fonte em montante superior ao valor da base de cálculo, né, do imposto de renda apurado trimestralmente, diminuído dos impostos e contribuições, ou seja, diminuído do próprio IR da contribuição social, tanto do PIS como da COFINS, independentemente se optou ou não pelo livro caixa. Então, isso assim, a gente precisa ter bastante atenção, porque é muito comum as empresas menores, né, normalmente enquadradas aí no presumidos, o sócio achar que o dinheiro do caixa da empresa é dele. Então, ele quer fazer ali resgates periódicos daquele dinheiro do banco, né, ou do caixa, como distribuição de lucros. Só que eu tenho uma limitação, né? Eu tenho com base em quê? Na própria base de cálculo do imposto de renda trimestral e da CS trimestral também, né? Com uma pequena exceção, caso eu tenha aí lucros acumulados na minha contabilidade. Para exceder, né, a obrigatoriedade ela vai nascer do momento que eu distribuir lucros em valor superior, né, à minha base de cálculo trimestral, né? Então, aí eu já estaria obrigada. Tá? O que a gente recomenda? Que entregue a ECD, independentemente ou não de obrigatoriedade, aquilo ali vai trazer assim vai ser melhor para eu atender uma fiscalização, né? Se eu tenho certeza que os meus números são exatos, que eu não tenho nada a temer, né? Eu tenho transparência junto ao fisco e me auxilia muito no momento que eu for elaborar a escrituração contábil fiscal, tá bom? Bom, imunes e isentas, auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos, cuja soma seja igual ou maior que 4 milhões e 800. Aqui a gente está incluindo os templos de qualquer culto, as entidades de beneficência e assistência social, a gente está incluindo as entidades civis, as ONGs, né? Então, se recebeu doação em valor maior que 4 milhões e 800, sabe que está obrigada à entrega da escrituração contábil digital, tá bom? As sociedades por conta de participação, né, que cada vez mais possuem tratamento diferenciado. A gente falou de DIRF, né, na aula 1, a gente viu que tem um tratamento diferenciado para elas, né, onde eu concentro a responsabilidade tributária no sócio ostensivo. Esse é o modelo, né, das sociedades por conta de participação. Eu tenho a figura do sócio ostensivo, que é o responsável perante os órgãos fiscais pela fiscalização, e o sócio oculto, que não é o responsável tributário. Então, normalmente, nesse modelo de sociedade, eu preciso entregar a declaração em nome da sociedade por conta de participação e em nome da sócia ostensiva, né, de forma separada, tá? E as demais, né, entrega facultativa, né? Na verdade, assim, quem fica aqui fora, né, a própria empresa do Simples Nacional, ela não está obrigada aí à entrega da escrituração contábil digital. Bem como o quê? As empresas inativas, né? E aqui eu coloco uma chamadinha em azul, por quê? Porque a inatividade ela é caracterizada quando a empresa não tem movimentação financeira. Se ela estiver inativa, mas se ela tiver lá uma receita financeira em decorrência de uma aplicação de renda fixa, né, ali ela tem movimentação financeira, ela não pode ser considerada inativa, tá bem? Bom, prazo de entrega, né? Há 2 anos que temos a prorrogação para julho, não sabemos se esse ano a Receita Federal vai flexibilizar, né? O prazo oficial é o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao calendário, então, o dia útil do mês de maio de 2022. As exceções, situações especiais. Que situações especiais são essas, né?
extinção da pessoa jurídica, incorporação, quando eu incorporo o patrimônio de uma outra pessoa jurídica, duas pessoas jurídicas se unem através de fusão, eu faço uma cisão, né, total ou parcial do patrimônio líquido de uma empresa para criar uma outra, né? Então, essas situações especiais, quando elas acontecem de janeiro a abril do próprio ano de entrega, eu tive uma incorporação agora em fevereiro de 2022, né? Então, eu preciso entregar, além da ECD normal de 2021, no último dia útil de maio, eu preciso entregar a ECD de evento especial, que é com data base de fevereiro, né? Também até o último dia útil do mês de maio. O evento especial não foi em fevereiro, né? Foi lá em junho, né? E aí, nessa situação, a entrega da ECD de evento especial é o último dia útil do mês seguinte ao do evento. O que é importante a gente saber aqui? O que é data do evento para a Receita Federal? É a data da assinatura daquele ato societário, né, que lacrou aquela reestruturação societária, do momento que esse ato societário seja arquivado na junta comercial ou no registro civil no prazo de 30 dias, então a validade dele retroage, ou então a data da chancela, do arquivamento pelo órgão de registro, se aquele ato societário foi arquivado após 30 dias, né, contados lá da data da assinatura. Então, para eu contar esse último dia útil do mês seguinte, é importante que eu entenda o que foi data de evento, né? Qual foi a data que foi arquivado aquele ato societário lá decorrente da extinção, é o distrato, é uma incorporação, é uma fusão, é uma cisão. Então, preciso ficar ligado aí nessa data e na data que eu arquivei, se eu atendi os 30 dias ou não, tá bom? E é uma dispensa, né? Se eu estou falando de incorporação, né? Quando a incorporadora e a incorporada, né? Elas estão sob o mesmo chapeuzinho, ou seja, a empresa que está acima de ambas é a mesma, né? São sujeitas ao mesmo controlador. Nessa situação, né? Lá no ano calendário anterior da data desse evento especial, né? Tanto a incorporadora como a incorporada estão sujeitas ao mesmo controle societário. Então, nesta situação, a incorporadora não precisa entregar, né, a ECD de evento especial. Ela vai entregar a ECD normal lá em maio, do último dia do mês de maio do ano subsequente. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Bom, não tem penalidades, né? Que a gente falar disso, né? A gente já viu aqui as obrigatoriedades, muito cuidado com as ECDs de evento especial. A gente vai falar de ECF no próximo mês, os prazos são diferentes. Todas as declarações, elas possuem prazos diferentes para entrega de declarações de evento especial. Então, preciso atender, preciso olhar lá com a entrega da FD Contribuições, com a entrega da DCTF, com a entrega da SF, todas as legislações de obrigações acessórias prevêem entrega de declarações de evento especial. Bom, penalidades, né? O que eu pago se eu não entregar? Né? Não atendimento de requisitos, né? É importante a gente sempre lembrar que os projetos SPEDs, todos eles trazem penalidades por omissão, dado incorreto, não atendimento de requisitos. Já vimos isso na prática? Eu, particularmente, não vi, mas isso não significa que o fisco não possa aplicar. Né? Então, eu não atendi um requisito, o plano referencial estava errado. Pode ter penalidade? Pode. Né? Na prática, já vimos? Eu não vi, né? Mas existe previsão de penalidade. Se existe previsão, preciso ter cuidado. Né? 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração. Omissão ou dados incorretos. 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica, no período a que se refere à declaração. E entrega em atraso, né, 0,02 por dia, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica, do período a que se refere, limitada aí a 1%. A redução, né? Se foi cumprido antes do fiscal bater na porta, né? Antes do procedimento de ofício, ela pode ser reduzida à metade, normalmente ela é disponibilizada por ocasião da entrega, e 75%
se for cumprida no prazo fixado na intimação, lá pelo fiscal. Bom, o que abrange a ECD, né? O que eu tenho no conteúdo da minha escrituração contábil digital? O diário, né? Onde eu tenho ali a escrituração dos débitos e créditos, né? Que sempre causam confusão aí para os alunos que não são da nossa formação. Diário com escrituração resumida, se eu quiser gerar o diário com a escrituração no último dia do mês, mas aí eu preciso ter livro auxiliar, né? Não é uma prática recomendada, porque me traz a obrigatoriedade de eu ter um diário auxiliar, então não faz muito sentido, é melhor efetivamente eu ter o comando dos lançamentos de forma diária mesmo, né? Na medida que os eventos forem ocorrendo. O que a gente levanta como ponto de atenção aqui, nesse momento, quando a gente fala de lançamentos, né? Os históricos, tá? Sempre que eu tenho um lançamento contábil, né, a estrutura da ECD ela é muito utilizada no Brasil, né, nas suas ações de fiscalização. Então, se eu tenho lá nota fiscal 1234, pagamento da nota fiscal 1234, mas eu não tenho referência do que aquilo se refere, se a conta contábil também não traz uma evidência, contabilizei em despesas diversas e o histórico do lançamento é pagamento conforme nota fiscal 1234, né? Isso traz uma probabilidade do fisco, tem alguma coisa errada aqui. O que significa essa despesa? Né? Se a empresa é do lucro real, então, pior ainda. Então, muito cuidado com a descrição dos lançamentos, né? Eu já me deparei em trabalhos de revisão que eu achei assim: entrada no banco com histórico do lançamento, recebimento sem nota fiscal. Nesse nível, eu já me deparei com trabalhos de revisão com lançamento contábil desta forma dentro da ECD. Quer dizer, ali o fisco nem tem esforço para saber que tem sonegação. Está lá no histórico do lançamento contábil. Tá? Bom, exercício social e exercício fiscal. Isso, normalmente, a gente não dá muita atenção, mas é muito importante, principalmente se a minha empresa ela faz parte de um grupo multinacional. É comum você localizar o ato societário e lá está previsto que o exercício social não é de janeiro a dezembro, é de março a abril, porque é um comando da empresa lá de fora. É muito comum lá fora o exercício social não ser de janeiro a dezembro. E aí eu estou lá elaborando demonstração contábil de janeiro a dezembro. Na hora que eu mando para o cara lá de fora, ele fala assim: olha só, preciso consolidar aqui. Para consolidar aqui não é de janeiro a dezembro, é de março a abril. Então, você vai ter que adaptar o seu sistema para ter as três coisas, né? Ter lá o teu exercício social de janeiro a dezembro, se você quiser seguir esse modelo dentro da ECD. Você vai ter que ter o seu exercício social de março a abril, para você mandar a demonstração financeira para o controlador consolidar lá fora, né? E também de janeiro a dezembro para atender o fiscal, né? Porque o exercício fiscal é sempre de janeiro a dezembro, tá? Então, também bastante atenção aí para você não cair nessa pegadinha, né? E a empresa lá de fora falar que o teu balanço está errado, a tua demonstração está errada, porque o período social não é esse do contrato social, tá bom? Se você quiser, você pode entregar a ECD de acordo com o período societário, né? E aí, quando você chegar lá na ECF, você vai ter que fazer um mega ajuste do período fiscal, né? Na maioria das vezes, as empresas elas adotam da ECD o próprio período fiscal, né? Então, dando um exemplo, né? Ela vai ter um arquivo 1 de janeiro a março, com encerramento do exercício em março, aqui é 2021. Deixa eu colocar aqui logo, depois eu esqueço, eu atualizei só. Deixa eu mandar material para vocês. Você vai ter, de janeiro de 21 a março de 2021, né? Porque você vai ter uma parte do exercício social lá em 2020, né? E o arquivo 2 de abril de 2021 a dezembro de 2021, informando no campo 12 do registro I030 que o encerramento do exercício ocorreu em março de 2021. Né? Dá bastante trabalho, mas não é impossível de ser feito, né? Então, aí, deixa eu só interromper aqui rapidinho, porque eu acho que tem aluno
pedindo para entrar, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu permitir aqui. Tá. Vamos lá, vamos voltar. Voltando. Tá? Mas sem sombra de dúvidas que a maior parte das empresas adota o exercício fiscal e cria no seu próprio software, né? No seu próprio ERP, né? Cria lá uma segunda empresa com a escrituração no período social para atender aquele comando da matriz ou do controlador, tá bem? Bom, nós vimos o passo a passo, né? E vimos que, no momento que eu valido, eu chego na geração do arquivo e chego na assinatura do arquivo. Então, para assinar esse arquivo, eu preciso ter duas assinaturas. Da própria pessoa jurídica, ou seu representante legal, ou procurador nomeado na Receita Federal do Brasil. E aí eu posso ter o próprio CNPJ A1, A3, ou então o CPF ou CPF do representante legal, e o certificado digital do contabilista. Né? E aí eu posso ter mais de um no período. Né? Na verdade, pode acontecer, né, daquela entidade ter a contabilidade dentro de um mesmo exercício elaborada por dois contadores diferentes. Então, eu vou ter aí dois arquivos. O arquivo feito pelo primeiro contador, delimitando ali o período em que ele foi responsável, e o arquivo aí do segundo contador, delimitando o período que ele, por sua vez, foi responsável também. Então, o PVA, ele permite, né, essa recuperação, né, dos dois arquivos, né, tanto do arquivo do contador 1 como do contador 2, tá bem? Bom, o que é importante a gente comentar aqui, principalmente para as empresas que têm representante legal que é estrangeiro, né? Validade de certificado, gente, né? Se eu vou precisar dessa assinatura aqui na ECD, eu preciso me antever e ver qual é a validade desse certificado, porque às vezes não há renovação de certificado, né? Então eu preciso entender, né, se eu vou conseguir, tá bom? Se eu não tiver aí a procuração eletrônica. Bom, a gente falou agora há pouco, né, quando a gente deu aquele resumão, né, aquele curso, né, intensivão de norma contábil que a gente fez aqui, que nós temos o CPC 23, que trata, né, de políticas contábeis, estimativas e correções de erros. Né? Então, nós temos aí, desde aproximadamente 2017, 2018, a possibilidade de substituição da ECD, né? E aí tem um termo que precisa ser assinado para essa finalidade. E aí, qual é a definição que eu tenho no manual? Eu vou marcar, né, que a ECD, aquela escrituração é substituta, se tiver erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, né, de acordo aí com a ITG, norma contábil ITG 2000, trata da escrituração contábil, itens 31 e 36, que a gente vai ver aí na sequência, né, que tipos de erros são esses, tá bem? Bom, ou então, ajustes usuais previstos aí nesses itens, dá também norma contábil relatório sobre aplicação de procedimentos previamente acordados referentes ao termo de verificação para fins de substituição da ECD. Esse é o comando lá do manual da ECD, né? E agora a gente vai ver aqui o que efetivamente eu classifico como erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, né? Primeiro exemplo, né? Ajustes no formato eletrônico das informações contábeis, sem alteração dos saldos previamente publicados, ou seja, alteração do plano de contas, né? Se houver aí após a entrega da ECD, que também não é muito comum acontecer, né? Problemas na interface das informações do sistema contábil para o PVA, né? E aqui a gente fala de problemas vinculados a plano referencial, né? O plano referencial, embora ele não seja muito criticado na ECD, é muito importante que eu acompanhe a última versão lá no site do SPED, que nós vimos, e veja se houve criação de novas contas. Porque se eu não fizer isso na ECD,
eu não consigo recuperar na SCF. Definitivamente, a escrituração contábil fiscal, que é o módulo do SPED, que se destina à apuração do imposto de renda e da contribuição social da pessoa jurídica, ele é muito mais crítico. O PVA ele é muito mais crítico. Então, se eu não atendi a última estrutura, não fiz lá, olha, a conta caixa do meu plano de contas, no plano de contas da Receita Federal é esse código aqui. Isso é o deparo. A conta bancos do meu plano de contas é a conta X lá do plano referencial da Receita. Com todo o meu plano de contas. E preciso entender se houve desdobramento de alguma conta. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, o desdobramento do IR-fonte com o IR diferido. Isso causou, né, bastante problema na hora de recuperar na SF. Então, preciso ter esse olhar. Né? O plano referencial, né, que está lá no site do SPED, o meu deparo do meu plano de contas está espelhado nessa nova versão, né? Senão eu posso trazer problemas aqui na interface. Não necessariamente na validação da ECD, mas com certeza na validação da SF. Isso aqui seriam problemas identificados aí por uma triagem do fisco também, tá? E a abertura de subcontas exigidas pela Lei 12.973, desde que não altere o saldo total da conta. Né? Isso aqui foi um problema muito presente em 2015, que foi o primeiro ano de adoção dessa lei, onde nós tivemos alguns eventos marcados com obrigatoriedade de subcontas distintas que ainda existem. Por exemplo, a própria incorporação, né? A gente falou de evento especial, a gente falou de norma contábil, que é o CPC 15, que trata da combinação de negócios. Quando eu incorporo uma outra empresa, se eu tenho uma perda na aquisição desse investimento, na aquisição dessa participação, e eu sou uma empresa que vive disso, vive de aquisição de investimentos, para cada perda, para cada investimento que eu adquiro, eu tenho que ter uma subconta distinta para reconhecimento dessa perda, entre aspas, desse ágio. Né? Então, é um caso aí que eu preciso ter subcontas distintas. Né? Outro caso ainda presente, né, é quando a norma contábil me exige reconhecimento a valor justo, a valor de mercado. Se eu tenho mais de um evento nessa situação, para cada evento eu tenho que ter uma individualização na contabilidade através de uma subconta distinta. Tá? Em 2015, o que aconteceu? Foi a primeira adoção dessa lei, né? Primeiro ano de adoção. Então, nas empresas grandes, principalmente, onde os trabalhos são bem separados, eu tenho a galera do contábil que não se mistura com a galera do tributário. Né? Então, a criação da subconta distinta era um comando da Receita Federal, não estava lá no CPC. Então, a galera da contabilidade não criou subconta distinta. Aí gerou, né, validou, gerou SCD, transmitiu. Quando chegou na recuperação da SF, a SF acusou erro. Por quê? Porque não tinha individualização em subcontas distintas, né, no comando da Lei 12.973. Então, foi aí uma presença bem constante, né, nessas situações aí de não atender a escrituração contábil, não atender o comando da escrituração aí previstas nas normas tributárias. Tem mais casos. Como é que eu trato do erro? Né? O CPC 23. Né? Eu contabilizei uma receita pelo valor errado. Já entreguei a ECD de 2020. Cheguei em 2021, vi que a receita ficou menor. Preciso voltar lá atrás e reabrir o livro contábil? Não, não preciso. Né? Em 2021, você reconhece aquela diferença de receita. Lá no patrimônio líquido, não impacta o seu resultado, e de acordo com o CPC 23, você precisa reapresentar aquele saldo final de 2020. Significa dizer que seu balanço de 2021 terá 3 colunas, né? E uma delas para explicar, né, o evento que estava com erro e a demonstração do resultado, que é o caso que a gente deu exemplo, né, a gente falou de receita, também com 3 colunas para eu representar qual seria o valor correto daquela receita. Né? Vou tratar lá no CPC 23, não preciso substituir ECD por conta disso, tá bom? Bom, se eu me enquadrar naquelas 3 hipóteses, né, que são essas aqui, né,
Aí eu tenho o termo de verificação, que é um registro próprio da ECD, né, retificadora. Né? E nesse termo de verificação, eu tenho a identificação da escrituração substituída, vou ter que descrever qual foi o erro, identificação dos registros com erro, né? Autorização expressa para acesso às informações pertinentes, modificações por parte do CFC, né, como se fosse uma declaração, descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes quando estes julgarem necessário, né? E existe aí uma regrinha também, né? O termo de verificação, ele é assinado pelo profissional da contabilidade e pelo auditor independente, se for o caso, né? E o prazo para substituição é até o fim do prazo de entrega relativo ao ano calendário subsequente. Né? Então, se eu vou entregar, né, o exercício de 2000, o ano calendário 2021, até o último dia do mês de maio de 2022, né? Então, até o último dia útil do mês de maio de 2022 é o prazo para retificar o ano calendário aí de 2020. Tá? Bom, ele é representado, né, pelo registro J801, né, que a gente já começa a brincar da sopa de letrinhas dos SPEDs, né, a gente costuma brincar, né, que todo SPED tem uma sopa de letrinhas e números, né? Então, aqui ele é o próprio termo de verificação, ele é representado por esse registro, e ele vem aqui com os códigos para você informar, né, qual é o erro, né, mudança de saldo de conta, alteração de assinatura, alteração de demonstração contábil, alteração da forma de escrituração contábil, alteração de número de livro ou outros vinculados à estrutura do plano referencial, né? De repente, eu vou alterar a assinatura porque um contador ele assumiu a responsabilidade pelo ano todo, mas resolveu quebrar a escrituração para responsabilizar aquele contador por período que lhe foi pertinente. Não recebi a escrituração a tempo do prazo, assumi 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí resolvi, né, substituir a escrituração, porque recebi de janeiro a março do contador anterior. Né? Então, é uma situação aí de substituição. Tá? Bom, autenticação, né? Fizemos a transmissão, né? Logo de imediato, quando eu faço a transmissão, eu tenho acesso ao arquivo entregue, que é o arquivo com extensão .sped, né? Que eu posso recuperar lá no SPED PX, no site do SPED PX, e também o REC, que é o ponto REC, que é o recibo de transmissão daquela escrituração. Automaticamente, aquele livro ele é considerado como autenticado, né? De forma diferente aí no passado, que eu tinha que ficar lá monitorando a entrega do livro para ver se ele foi autenticado ou não, né? Pessoas jurídicas não sujeitas a registro de comércio também pela apresentação da ECD. No passado também havia essa discussão. Eu sou do registro civil de pessoa jurídica. E aí, né? Porque a junta comercial não tem essa interface com o SPED, então como é que fica o meu livro diário? Ele está autenticado ou não? Então, hoje está pacificado, né? A apresentação da ECD já representa, né, a autenticação do meu livro digital, tá bom? Bom, continuando a navegar aqui na estrutura, a gente antecipou um registro, que foi o registro aí que trata do termo, né, de substituição. Como todo projeto SPRED, ele começa, né, pelo bloco 0 e termina no bloco 9. Né? Então, para os usuários mais experientes, que fazem a leitura do arquivo pelo TXT, se você olhar o TXT, você vai ver que o primeiro númerozinho lá vai ser 0, né, com os arquivos correspondentes, e o último númerozinho do arquivo TXT vai ser 9, né, com os seus registros também subsequentes. Né? Aqui, normalmente, eu tenho a abertura do arquivo digital, que significa que ali eu vou identificar a pessoa jurídica, né, os dados cadastrais dela, né, se existe escrituração contábil descentralizada ou não, a identificação das sociedades por conta de participação, se eu tiver essa modelagem, né, cadastro participante e relacionamento com o participante. Tá? Então, o bloco 0 é sempre para identificar a pessoa jurídica e, normalmente, dados relativos à escrituração. Através desse bloco 0 é que eu habilito outros registros. Né? Se eu ali sinalizar que eu sou uma sociedade por conta de participação,
eu tenho desdobramento. Se eu identificar ali que eu tenho uma escrituração contábil central, eu tenho outros desdobramentos, ok? Bom, bloco C, informações recuperadas da escrituração contábil anterior, né? Então, aqui os saldos de 31 de dezembro de 2020, que serão os saldos de abertura de 1º de janeiro de 2021, tá? Então, aqui é só recuperação de dados, sem muita complexidade, porque eu já trago isso dentro do meu software, que efetivamente aí, elabora os meus lançamentos, tá bom? Bloco I, lançamentos contábeis, né? Identificação da escrituração, se ela é resumida ou não. Se ela for resumida, se eu indiquei esse referencial, eu tenho aí que preencher livros auxiliares, né? A identificação das contas de escrituração resumida, se for o caso, termos de abertura do livro, plano de contas e plano de contas referencial. Costumo sempre dizer, né, que quando a empresa não tem plano de contas, é melhor a gente elaborar o plano de contas pelo plano referencial, que aí você tem menos problemas na ESEC. Você elimina, assim, 50% dos problemas de recuperação, né, e validação. Porque, às vezes, você tem, por exemplo, um pagamento de royalties, né, de cessão de direito de uso de algo, que eu tenho conta específica no plano referencial, mas normalmente eu não abro conta específica no meu plano de contas. Eu crio lá um pagamento para pessoa jurídica, né? Geralzona. Então, ali tem royalties, tem tudo. Quando eu vou para a SF, isso pode me gerar uma advertência. Por quê? Porque o plano referencial tem uma conta para royalties, pagamento de royalties. Com que olhar? Porque eu sei que aquele pagamento ali tem regras de dedutibilidade distintas, né? Então, assim, eu resolvo boa parte dos meus problemas quando eu tenho um plano de contas, né, que reflita o plano referencial da Receita Federal, né? O plano dela, ele tem um objetivo, que são gatilhos para a fiscalização, que a gente vai falar aqui na SF, bem? Bom, lançamentos contábeis ainda, né? Códigos de aglutinação, né? Se eu tenho aí mais de um débito ou mais de um crédito para o mesmo lançamento, subcontas relacionadas, histórico padronizado, centro de custo, né? Se a empresa ela tem essa habilidade, esse hábito, né? Que a gente sempre aconselha a todo mundo, olha, tenha centro de custo por projeto, né? Isso tem repercussão aí na legislação tributária em vários comandos, né? Quando eu preciso saber quais são os custos e as receitas daquele determinado projeto, né? Então, é sempre útil aí a empresa adotar essa sistemática, tá? Saldos periódicos, assinatura digital dos arquivos que contêm as fichas de lançamento, detalhes dos saldos e transferências de saldos de planos de contas anterior, tá? Até aqui também trazido dentro do próprio ERP lá que a empresa utiliza, né? Do dia a dia da contabilidade, sem maiores delongas, né? Lançamento, balancetes diários, detalhes do balancete diário, saldos das contas de resultado antes do encerramento, né? Porque a gente sabe que chegou em dezembro, preciso zerar as contas de resultados, receitas e despesas e apropriar esse resultado lá no meu patrimônio líquido, né? Então, aqui saldos de contas antes do encerramento. Tá? Parâmetros de impressão e visualização do razão auxiliar, né? Então, significa dizer, né? Quando a gente fala de razão auxiliar, que é o detalhamento dos lançamentos daquela rubrica, daquela conta, quando a gente transmite, né, isso para o SPED, o fiscal, né, o auditor fiscal da Receita, ele tem acesso na sua contabilidade no detalhe, né? É muito fácil para ele, a partir daquele dado, ele chegar à conclusão, por exemplo, que houve uma omissão de receita, né? Que não houve a contabilização adequada, né, de um consórcio, né? Então, principalmente se o fiscal for contador, né? Se o fiscal tiver qualquer outra formação, aí eu te digo que não é uma realidade, né? Não é uma verdade absoluta. Mas se o fiscal for contador, certamente ele vai abrir aqui o seu razão, né, de determinadas contas do resultado para entender melhor qual é o beneficiário daquela despesa para fins de dedutibilidade, né, para ver se tem que adicionar ou não na apuração do IR, por aí vai, tá bom? Bom, demonstrações contábeis, né, bloco J, né, a gente falou disso um pouco mais cedo, né, nem todas vêm para cá,
né? Nós temos aqui a presença do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ou mutações de patrimônio líquido, né? Então, a gente não tem de forma obrigatória as notas explicativas, tá? A gente tem a abertura para o último registro da ECD, de você colocar ali, por exemplo, as demonstrações financeiras, quando você tem controladas e coligadas no exterior, de você colocar a nota explicativa, mas não é, né, longe de ser uma obrigatoriedade, tá? Não há obrigatoriedade ainda, né, para as notas explicativas. Aqui, ó, o J800. No J800 é que você pode ali reproduzir através do upload de um arquivo em extensão CSV, perdão, ou o balanço patrimonial e DRE da empresa lá de fora, né, que você participa do capital social, você tem um investimento no exterior, ou então, se você quiser ali disponibilizar as notas explicativas, né, mas é opcional a referência das notas explicativas. O J801, que a gente já falou dele, termo de verificação para fins de substituição da ECD, o termo de encerramento, como no livro, né, manual, signatários da escrituração, termo de verificação, o auditor, identificação dos auditores independentes, que esse registro ele é facultativo, tá? Afinal de contas, nem todas as entidades estão obrigadas a uma auditoria, né? As companhias de capital aberto, as empresas reguladas, sociedades de grande porte, elas estão obrigadas a uma auditoria independente. PME, né, micro e empresa de pequeno porte, né, não estão obrigadas a auditoria independente. Entidades sem fins lucrativos estão obrigadas a auditoria independente, né? Então, nem todos estão obrigados aí à auditoria. Mas pode acontecer aquele caso que eu comentei, né, do seu cliente pequenininho, ganhar um investidor anjo que seja um fundo de investimento. Aí, nesse momento, o auditor passa a fazer parte da sua vida. Bem? Bom, um registro que causa bastante dúvida, gente, porque a gente até confunde com a escrituração fiscal, é o bloco K. Quando a gente fala de bloco K, todo mundo pensa, é o livro de produção, de controle de produção do estoque, é FD fiscal. Não, na ECD, a gente também tem bloco K, né, que é um bloco destinado aos conglomerados econômicos, ou seja, empresas de um mesmo grupo. A determinação do manual eu devo preencher o bloco K se eu for uma empresa controladora, obrigada a apresentar as demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária. Diga-se, Lei 6.404 e pronunciamento técnico CPC 36, que trata de demonstrações consolidadas. Muito bem, quando a gente vai para 6.404, a gente respira. Opa, somente as SAs de capital aberto, estou fora disso, não preciso, né, entregar, né, a minha ECD com preenchimento do bloco K. Só que o CPC 36, ele não restringe isso, né? E aí vem a questão, né? Primeiro pressuposto básico. Tenho participação societária em outra empresa com 50% ou mais, eu tenho controle. Esse é o primeiro indicador que pode trazer a obrigatoriedade do bloco K. Segundo indicador, né, quando eu vou lá para o CPC 36, o que ele traz de obrigatoriedade para a consolidação das demonstrações financeiras? Né? Eu teria que ter lá a minha demonstração, a demonstração da empresa onde eu detenho aquela participação societária, excluir os eventos em comum e fazer a DF consolidada. Esse é o comando aí do CPC 36, tá? Se aplica a todas as entidades, exceto com as seguintes exceções, né? Primeira, grande exceção, a controladora pode deixar de apresentar as demonstrações consolidadas somente se, por isso está maiúsculo aqui, satisfizer todas as condições a seguir, permitido legalmente. Então, se ela satisfizer todas essas condições, aí ela está desobrigada da demonstração consolidada, consequentemente, ela está dispensada do bloco K. Primeiro item, a controladora é ela própria uma controlada, integral ou parcial de outra entidade.
Então, apesar dela controlar, existe alguém acima dela, a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas por ela, porque a que está em cima é que vai apresentar a DF consolidada. Segunda condição cumulativa. Seus instrumentos de dívidas ou patrimoniais não são negociados publicamente, porque, se o forem, eu estou sujeita à lei das sociedades por ações, que, por sua vez, também está obrigada. Tá? Então, eu já vi que a maioria vai se enquadrar aqui, né? Os instrumentos não são negociados publicamente, já atendi uma, né? Só que, na maioria dos casos, eu não atendo o primeiro item. Né? Geralmente, quando eu sou a controladora, eu não tenho ninguém acima de mim. Tá? Bom, terceira condição. Ela não tiver arquivado, nem tiver em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto à CVM. A maioria não está. Quando a gente pensa em PC 36, né, fora da 6404, bloco K, geralmente é limitada, né, não é uma SA, né, e eu não estou em processo de arquivamento. Então, já me salvei no 2 e já me salvei no 3. Deixa eu consertar aqui também. Eu tô aqui com isso, gente. Depois, esse aqui depois eu conserto. Não vai rolar aqui. E a quarta condição, a controladora final ou qualquer controladora intermediária da controladora disponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com pronunciamentos do CPC, em que as controladas são consolidadas e são mensuradas a valor justo por meio do resultado, de acordo com esse pronunciamento. Então, assim, normalmente as empresas elas escapam do 2, do 3 e do 4. Mas se ela não tiver uma controladora acima, ela não escapa aqui do 1. Então, significa dizer que ela precisa fazer o bloco K. Então, o que a gente observa na prática? Muitas empresas não fazem, porque entendem que o bloco K só se aplica à sociedade anônima. E não é uma verdade absoluta. Tá? Para eu não ter que preencher o bloco K, eu preciso atender de forma cumulativa essas condições do CPC 36. Tá? E aí, se eu tiver que preencher o bloco K, eu tenho uma complexidade, né? Porque isso me dá mais trabalho. Primeiro, porque eu vou ter que ter a demonstração elaborada. Além de eu fazer a demonstração financeira individual, no término do exercício social, eu vou ter que fazer a consolidada considerando todo mundo que está abaixo de mim, todo mundo que eu tenho participação com 50% ou mais. Esse é o primeiro procedimento. Depois que eu tenho a demonstração consolidada, aí eu trago aqui para o bloco K. Né? Que o meu software já deve ter essa configuração, né? Não só para gerar a DF consolidada, como também para gerar o bloco K. E aí, depois, nas perguntas, gostaria aí, se alguém faz, né, de dar o seu relato. Poxa, é manual, não tenho no programa, né? Dá o seu relato aí em relação a esse esforço do bloco K, tá bom? Bom, plano referencial. Né? O plano referencial, depois que eu terminei a apresentação, eu vou trazer aqui novamente o site do SPED, mostrar para você como é que você baixa esse plano referencial. Ele é classificado de acordo com a categoria da entidade. Né? Então, eu tenho PJ em geral, financeiras, seguradoras, imunes e isentas em geral, financeiras, né? Entidades fechadas de previdência complementar, né? E aqui partidos políticos. Né? Então, eu preciso também me atentar a isso, ao tipo de plano referencial. Né? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos que a empresa era uma entidade financeira e estava utilizando plano referencial das pessoas jurídicas em geral. Tá? Então, muito cuidado aí na hora de você fazer o seu depara para baixar o arquivo, né? E fazer a referência correta, tá bom? O que a versão 9 traz? Né? Nós vimos lá no site do SPED, né, que nós já estamos na versão 9, né? Então, todo o manual da SF, normalmente, ele vem lá com 500 páginas. Aí, lá nas penúltimas, nas últimas, ele explica o que mudou. Né? Então, é interessante você começar de trás para frente para saber o que mudou, né? Porque fica mais rápido para você.
A versão 9, ela traz a validação do assinante profissional de contabilidade, né, conforme o seu cadastro CFC. Né? Então, eu preciso ter aí um profissional apto, né? Eu não posso ter inaptidão. Né? Esse caso de inaptidão é algo muito sério, que tem acontecido com recorrência, principalmente quando o profissional de contabilidade ele se envolve, né, em atos ilícitos, evasão fiscal, né, sonegação fiscal, não só o administrador da entidade ele é envolvido, né, nos desdobramentos daquela fiscalização federal, há uma representação para fins penais, e o contador também pode ficar sujeito a isso, então, muito cuidado, né, com a documentação, com os eventos que você representa nas demonstrações financeiras. Né? A gente tem o COAF, né, que foi recém-entregue em janeiro, de identificar, né, operações ilícitas. Né? A gente tem que ter muita assim, detalhamento na operação do cliente, como é que ele se comporta, como é que ele atua, principalmente pequenas e médias empresas, né, que muitas acham que a melhor forma de economizar imposto é sonegando. Né? A gente precisa atuar contra isso. Né? E até validar se vale a pena continuar com esse cliente, senão eu posso ter uma inaptidão. Aí, com isso, não poder nem mais atuar como contador. Tá bem? E correção pontual em regra de validação da existência de conta contábil com saldo diferente de zero no período subsequente. A gente tem esses probleminhas também, né? Tanto que nos anos anteriores era comum a gente botar lá 0,01, botar 1 centavo para conseguir passar esse erro, né? Então, com essa nova versão, isso foi mitigado. Agora, a gente se depara com algumas situações assim, olha, quando eu trago o arquivo do ano anterior, que está salvo lá na minha rede, eu tenho problema. Quando eu baixo do SPED BX, né, eu não tenho problema. Coisas sem explicação, né? Então, a gente sempre recomenda que quando você for recuperar os saldos do ano anterior, né, que você traga arquivos oficiais da base do SPED BX, para evitar esse tipo de problema. E a correção aí do saldo de zero foi mitigada aí pela versão 9. Bom, para a gente finalizar e voltar lá para o site do SPED e abrir para perguntas, pontos de atenção, né? A questão da conferência das DFs, esse é o momento, né? Esse momento que vocês estão botando a mão na massa aí, além da DIF, estou nesse momento aí finalizando isso. A revisão do plano referencial, já que a ECD ela não critica, mas quando eu recuperar para a ECF eu posso ter problemas. Então, olhar se teve alguma mudança na estrutura dele, alguma nova conta, e a validade dos certificados digitais. Tá? Esses são os pontos de atenção aí que a gente sempre coloca para vocês, né? Sempre todo final de aulão, né? Que precisa olhar, né? Observar com mais cuidado, tá bem? Bom, para a gente fechar aqui e abrir para perguntas, deixa eu voltar lá no site do SPED um pouquinho. Muito bem. Já vimos aqui que temos validador, manuais, né? Agora, quando a gente fala de plano referencial, olha que curioso, né? Eu vou aqui na ECF, tá? Que a gente já está aqui com o novo programa, a gente vai falar dele no próximo aulão, tá bom? Quando a gente vai em manuais, olha aqui, ó, tabelas dinâmicas e planos de contas referenciais, né? Atualização, ó, 14 de fevereiro, gente. Então, tem que pegar isso aqui, tá bom? Quando eu faço o download, ele baixa aqui para mim. Vocês estão vendo a tela, antes de tudo? Estou no site. Vendo? Tô vendo sim. Tá bom, beleza. Agora eu vou abrir aqui a tabela dinâmica. Vamos ver se vocês vão conseguir ver o Excel abrir. É bem pesadinho, né? Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho aquelas mesmas siglas. Deixa eu tirar esse ocultar aqui. Eu tenho o índice, lá no início de tudo. E aqui eu tenho, ó, o link para qual plano referencial que eu preciso pesquisar. PJ em geral, financeira, seguradora, atividade rural, tá? Então, aqui eu vou navegando pelas abinhas, tá? Então, olha, observe que ele está lá na SF. Por que ele está lá na SF? Porque é a SF que faz essa validação.
Agora, quando eu estruturo o plano referencial lá na ECD, é lá que eu faço deparo e carrego para a ECF. Então, nesse momento que eu elaboro a minha ECD, eu preciso vir aqui e ver se há alguma nota, alguma conta, perdão, não referenciada no plano original, tá? Para eu não ter problemas na hora de recuperar a minha ECD, ok? Voltando aqui. Bom, pessoal, então, assim, do material, né, assim, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né, foi essa, né, dos principais pontos na elaboração da estrutura da ECD, né, sabemos que isso demanda muito mais da qualidade do software que você utiliza, né, normalmente não há tanto esforço em termos de trabalho manual, vocês vão dar o depoimento de vocês, a ECF traz mais desafios nesse sentido, mas, sem sombra de dúvidas, a gente precisa olhar para essa estrutura da ECD para a gente não ter problema no próximo passo aí, que é a ECF, tá bem? Então, agora eu abro para perguntas, né? Caso vocês queiram fazer alguma colocação, seja na parte inicial da aula, falando de norma contábil, seja na parte estrutural da ECD, fiquem bastante à vontade, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vocês sei que estão na DIRF, né? Tudo entendido? Tudo certo? Notas explicativas elaboradas? Vocês estão aí ainda? A gente fala isso, que quando o aluno não mostra a câmera, a gente acha que ninguém está aqui, né? Às vezes o professor termina a aula, o aluno continua lá, se terminou a aula, o aluno está lá, né? Bom, não precisam ficar acanhados, Professora Márcia, boa noite. Não, Bruno, boa Quem falei, noite. Bruno. A senhora poderia demonstrar no SPED nota explicativa onde preenche, se não der muito trabalho? Então, no SPED, deixa eu voltar aqui na apresentação. Eu vou te mostrar o registro, tá? Eu não estou com a ECD aqui para abrir, tá? Mas eu vou te mostrar qual é o registro que você vai buscar aí. Aqui no J, é o J800, esse aqui, ó. O J800. Aí você vai ter que ver, né? Junto o teu sistema, qual é a opção que você tem para preenchimento do J800. Né? Porque isso aqui, a interface dele vai variar de acordo com o sistema contábil que você tem. Então, você teria que ver lá no teu sistema, ou no manual, ou verificar junto com alguém que possa te dar esse suporte, como você poderia fazer o upload dessa nota explicativa. Não é algo obrigatório, tá, Bruno? Não é algo obrigatório. Normalmente, o que se faz no J800 é quando a empresa tem lucros auferidos no exterior, que ela precisa refletir, né, o balanço e a DRE daquela empresa que ela detém investimento no exterior. Aí a gente tem legislação própria para isso. Se não for esta situação, a nota explicativa ela é opcional, tá? Mas esse registro, ele se destina, como o próprio nome já determina, a outras informações, né? Então, é nele que você vai fazer aí o upload, né, daquele retrato, daquele conteúdo da tua nota explicativa. Da mesma forma que na ECF, você tem o H800. O H800 da ECF, você faz upload de laudo. A gente vai falar disso também, né? Mas aqui, de uma forma menos obrigatória, né? Na ECF traz mais essa questão da obrigatoriedade, tá? Aí você vai ter que ver, de acordo com o teu sistema, qual é a opção lá que você pode chamar, né, popularmente falando, esse arquivo para dentro da composição aí da tua escrituração, se você quiser, né, já que não existe obrigatoriedade, tá bem? Tá, professor. Muito obrigado pela explicação. Pode explicar um pouco sobre SPE e SCP? Bom, a sociedade, por conta de participação, ela
a diferença básica é o quesito de responsabilidade tributária. Né? A responsabilidade tributária, você tem a figura do sócio ostensivo, que ele que representa perante a Receita Federal, né? Ele responde sobre todos os atos praticados perante a administração tributária, tanto que o DARF, daquela sociedade por conta de participação, ele emite os dados do sócio ostensivo, né? O sócio ostensivo, ele acompanha todas as obrigações acessórias, você entrega no CNPJ da sociedade por conta de participação e também em nome do sócio ostensivo. A sociedade de propósito específico, ela não tem essa divisão em termos de responsabilidade, ela não tem, perdão, essa concentração em termos de responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária, ela é distribuída para todos os participantes da SPE. Né? Normalmente, a gente tem a SPE muito vinculada aí com consórcios de energia, petróleo, né? São segmentos mais específicos aí que se utiliza essa modelagem de SPE, tá? Mas, assim, tributariamente falando, a diferença é essa, tá bom? Societariamente falando, a gente tem formatos de atos societários aí que são comandados aí pela galera do paralegal, os advogados, societários, mas tributariamente falando, resumindo, é a questão da responsabilidade tributária, né? O sócio ostensivo, ele segura toda a responsabilidade perante aí a administração tributária, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. Sérgio, você habilitou a câmera, você quer perguntar alguma coisa? Você foi o único corajoso aqui que habilitou a câmera. Professora, eu gostaria de fazer mais uma pergunta à senhora. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Me chamo Jéssica. Deixa eu fazer uma pergunta em relação à SCP. Eu fico com uma dúvida. Com a nossa consultoria, o que acontece? A gente tem uma empresa ostensiva e tem uma empresa SCP. Só quem pode emitir a nota fiscal, de fato, é a empresa ostensiva. Uhum. E a SCP, ela não tem esse poder, porque ela também não tem uma liberação, né, para poder emitir nota fiscal. Sendo que a senhora falou que as declarações, por exemplo, o FD contribuição, eu tenho que mandar. Sendo que, de fato, toda a receita é da SCP e não da ostensiva. Eu mandaria o da ostensiva e da SCP espelho, a mesma receita? Seria essa informação ou não? O FD contribuição? Na verdade, assim, o que algumas empresas costumam fazer é fazer a atribuição das receitas próprias da SCP, né, dependendo do acordo que você tem. Como você concentra tudo no sócio ostensivo, você vai refletir na sua FD contribuições o que está na sua SCP, tá, Jéssica? Eu preciso até ratificar isso, tá bom? Mas, a princípio, que eu entendo, você vai refletir o que você tem na sociedade por conta de participação. Por quê? Porque o teu responsável tributário é o sócio ostensivo. No final, exatamente, no frigir dos ovos, é ele que responde. Né? As guias são emitidas no CNPJ dele, ele tem que copiar todas as obrigações que são entregues pela SCP, ele que responde pelos atos praticados pela SCP. Né? Então, não existe um rigor assim para ela, tá bom? Então, desculpa, só mais uma pergunta, por favor. Então, na regra, se eu quiser provisionar todas as receitas, quanto na ostensiva e na SCP, eu também poderia fazer um balanço de espelho da mesma forma que eu fiz em uma, fazer na outra? Ou estaria fugindo da norma? Na verdade, assim, o que a gente vê na prática é que há uma atribuição de receita na SCP, dependendo do acordo que seja traçado. Mesmo a sócia ostensiva emitindo, sendo a responsável tributária, né, perante o fisco municipal, né, enfim, há uma alocação de receita na figura da sociedade por conta de participação, por conta de demonstração contábil. Aí vai muito em linha com o ato, né, que você tem. Que é o contrato. Que você tem, exatamente. Aquele acordo ali é que vai determinar o que vai ser reconhecido em uma e em outra. Excelente, obrigada, professora. Tem que seguir aquilo ali. Da mesma forma que a SPE, foi a pergunta do outro colega, a SPE também traz ali os percentuais de participação, né, de cada um dentro daquele propósito específico que se tenha, né? Então, também vou alocar na contabilidade a minha participação. O acordo vai ser o comando da contabilidade, tá, pessoal? Agora, as obrigações realmente serão dissociadas. Sempre vou ter a obrigação da sociedade por conta de participação e a obrigação acessória do sócio ostensivo.
Bom, Exatamente. Só uma última, eu não pergunto mais. O que acontece? O FD Contribuição, a gente pegou essa empresa SCP agora pelo primeiro mês. A gente marcou, né, como principal a ostensiva e sinalizou que tinha aquela SCP. E mandamos o FD Contribuição justamente com essas receitas, que na verdade quem emitiu foi a ostensiva, mas sinalizando que tinha uma SCP. Mandamos um único FD Contribuições com essa sinalização. Então, assim procede a minha declaração. Correto? sim, você vai indicar que existe uma sociedade por conta de participação na declaração da sócio extensiva. Obrigada, professora. Fala, Sérgio, você ia perguntar? Corre para não perder a vez. Ah, o Sérgio perguntou, eu nem vi que foi você, tá vendo? Você estava sem câmera. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Professora Márcia, a última, por favor, Sim. rapidamente. A senhora poderia comentar referente a ECD, SF, referente a ECD estoque, fazendo comunicação com a SF referente ao bloco K e H, produção e inventário. Tá, então, a ECD, você tem o bloco K, que é aplicado quando você tem consolidação de demonstração financeira, tá? Esse é um ponto. O outro bloco K, que, pelo que você está falando, é o bloco K do SPED fiscal, que representa o controle da produção e do estoque, e que também, aliado a ele, a gente tem o bloco H, de registro de inventário, né, que é entregue uma vez no ano, lá no mês de fevereiro, no encerramento do ano, em 31/12, posição de estoque em 31/12. O bloco K, né, dependendo da atividade da empresa, né, você tem só 2 únicos registros, né, principalmente se ele é um atacadista ou se ele é um importador. E o industrial, ele tem uma obrigatoriedade um pouco maior. Ambos, né, eles se conciliam, né, com a posição dos estoques declarados tanto no balanço patrimonial, que ali a gente tem o qualitativo, né, o saldo em reais do estoque, reproduzido na RCF também. Né? Então, na verdade, quando a gente fala de universo SPED, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão aí do inventário, porque eu tenho reflexo em todas as bases. Né? Eu tenho quantitativo lá no H, que é um registro da AFD fiscal, né, que é entregue uma vez no ano. Eu tenho quantitativo lá no bloco K, da AFD fiscal também, que é entregue na AFD fiscal mensal. E eu tenho o qualitativo, que é o saldo em reais, tanto no balanço patrimonial que está lá na ECD, que, por sua vez, é recuperado para a ECF. Né? Então, são dados que se falam ali. Né? Por isso que eu preciso ter tamanha consistência aí na apuração desses estoques. Tá, Bruno? Não sei se respondi a sua pergunta, né? Mas... Sim, respondeu sim. Obrigado. Basicamente, o cruzamento é esse. Mas a gente não pode confundir. ECD, bloco K, é conglomerado econômico, é consolidação de demonstração financeira. Preciso entender se o meu cliente ele tem participação aí de 50% ou mais e ver aquelas condições cumulativas que nós vimos para ser dispensado do bloco K. Se tem bloco K, gente, se antecipa na elaboração da ECD, porque é bem chatinho de fazer, tá? Não é fácil de fazer, tá? Não deixa para fazer em maio, não, tá bom? Obrigado, professor. E aí, pessoal, mais alguma? Não? Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Estaremos aqui em março, provavelmente aí na terceira semana, falando de ECF, espero contar com a participação de todos. Divulguem aí para os seus colegas, para que eles possam também participar do grupo, receber os materiais, acessar os vídeos lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Na plataformas, atualmente, nós temos o curso da ECF em videoaulas, o curso é todo no PVA, tela a tela de preenchimento, né? Trazendo também essa abordagem prática. A ECD, como ela migra do sistema contábil, né, basicamente direto para o PVA, a gente não tem um conteúdo para um curso aí de 8 horas, né? A gente só faz esse ensaio aqui para poder trazer isso para o universo da ESF. Mas a ESF a gente tem lá as videoaulas, como preencher, dicas de cruzamentos, gatilhos da Receita Federal em relação aos outros registros também. Fiquem aí bastante à vontade, né,
para depois do nosso evento, se quiserem lembrarem de alguma outra pergunta, tá bem? E aguardo vocês aí no próximo aulão, que vai ser o nosso aulão 3, tá bom? Então, boa noite a todos, muito obrigada aí pela participação, tá bem? Tchau, tchau.